Eu estava esquecendo aqui de gravar. Mas tudo bem. Na aula número 1, 2 e 3 do outro semestre tem um complementar que caso o que eu não tenha colocado aqui, vocês podem ver lá, certo? Mas, bom, é isso aqui então. Vou passar agora para fazer isso aqui. Eu vou apagar isso aqui e vamos fazer uma breve, digamos assim, vamos a reunir tudo isso que a gente falou em uma expressão, né? Ou pelo menos vamos a entender como seria isso em termos de movimento, né? Subespaços invariantes e grau de liberdade. Na junta e revolução, a gente tem, vamos definir aqui como M sendo M em 3 dimensões, M em 2 dimensões, certo? Número de restrições e número de graus de liberdade, certo? Então, aí vem a questão. Na junta revolução, na junta prismática e na junta helicoidal, né? Na junta prismática, perdão, na de revolução, a gente sabe que tem 1 grau de liberdade, certo? Em 3 dimensões, qualquer corpo rígido pode ter no máximo 6 e em 2 dimensões, 3. Isso também vale para a prismática e para a helicoidal. A questão é que na prismática a gente tem 1 grau de liberdade porque tem um único subespaço invariante. E na helicoidal a gente tem um também. Já as restrições seriam o quê? Bom, as restrições vão depender de em que espaço eu estou, né? Então vamos colocar aqui assim. Vamos colocar da seguinte maneira: se eu estou em 3 dimensões, eu tenho que ter máximo 6 graus de liberdade. Visto que eu tenho apenas um movimento, então eu assumo que os outros movimentos estão restritos, né? Ou seja, eu tenho 5 restrições em R3, em 3 dimensões. E se eu estou no plano, em R2, então eu tenho no máximo 3, como eu tenho 1 grau de liberdade, então eu tenho que ter 2 restrições. Então, basicamente, é isso que eu estou querendo dizer aqui. Vamos colocar isso de outra maneira para que fique melhor aqui. Eu vou colocar aqui. Vamos colocar aqui M2, aqui M3, aqui M2, aqui M3 e aqui M2, né? Então, 3, 2, aqui vai ter 3, aqui vai ter 3. Então, vamos apagar isso aqui, então. E aqui vamos deixar da seguinte maneira, então. Aqui vai continuar tendo 5 restrições para 3 dimensões, 2 restrições para 2 dimensões, 5 restrições para 3 dimensões e 2 restrições para 2 dimensões. Certo, agora nas articulações cilíndrica, universal e esférica, a gente tem o quê? Bom, em M3 a gente tem 6 dimensões, em M2 a gente tem 3 e por aí vai, né? 3, 6, M2, 3, M3, 6, M2, 3. E daí para lá, então, a gente coloca o quê? Número de restrições e F. Número de restrições, se está em... Bom, a cilíndrica, ela tem 2 graus de liberdade, né? Então, podemos colocar 2. Na universal, a gente tem... eu coloquei 3 aqui, mas não foi porque eu apaguei, era 2, né? Que era 2. Vamos colocar aqui 2. Tem 2 graus de liberdade, né? E aqui tem 3. A esférica tem 3 graus de liberdade. Pronto. Então, nesse sentido, tem 3 graus de liberdade. O que a gente pode dizer agora é o número de restrições. O número de restrições para uma junta cilíndrica estando em 3 dimensões é 4 e é 1, se estiverem no plano ou em 2 dimensões. Já a universal, pues, acontece da mesma maneira, né?
certo? Nesse caso, aqui a gente vai ter em três dimensões, pois obviamente quatro restrições, e para a mesma junta no plano, a gente vai ter uma restrição. Já na esférica, se ela estiver no espaço tridimensional, ela vai ter três restrições e vai ter zero restrições se estiver no plano. Aonde queremos chegar com isso? Bom, evidentemente dá para ver que toda junta, né, toda junta tem um número de graus digamos assim, um número de graus de liberdade e um número de restrições. Mas a gente também pode afirmar, né, que dependendo de em que espaço ele estiver, seja em três dimensões ou em duas dimensões, M vai ser sempre igual a R, número de restrições, mais F, que é o número de graus de liberdade, certo? Dessa maneira, se a gente tiver uma cadeia cinemática aberta, que em outras palavras, é um conjunto de elos interconectados por juntas, e sendo que cada junta possui seu número de grau de liberdade, então a gente poderia afirmar o seguinte, que é o famoso critério de Chebyshev e Grobler, né? É uma expressão que é bem comum, vocês podem encontrar, inclusive, em vários livros de mecânica, mecânica analítica, também nos podem encontrar no livro de robótica que eu passei, mas a primeira questão é que essa expressão somente, digamos assim, é aplicável, tem sentido, é coerente se você está trabalhando com juntas independentes. Por isso coloquei aqui como uma observação, tá? Então vejamos de onde vem essa expressão. A gente estava dizendo que a gente tem uma cadeia cinemática, né? Então, se você tem uma cadeia cinemática, né? Então, você se conecta com isso aqui, se conecta com isso aqui, e por aí vai, né? Aqui entrando e saindo, certo? Mas, o que que acontece? Entre duas juntas, sempre vai existir um link, certo? Então, aqui vai ter um link, certo? Perdão, uma junta, duas juntas, junta número 2, junta número 3, por aí vai. Junta número N. A questão é que daqui em diante a gente vai sempre pensar da seguinte maneira: entre duas juntas sempre haverá um link ou um elo, certo? Então, vamos chamar de N maiúscula os elos. Vamos chamar de J o número de juntas. E vamos chamar, obviamente, R, as restrições, RI, a restrição da iésima articulação, e FDI como se fosse o número de graus de liberdade da iésima articulação. Portanto, uma outra coisa que a gente pode deixar claro é que quando a gente fala de RI, FI, você não está sabendo de antemão que tipo de articulação você tem. Então, às vezes, é mais fácil você verificar que tipo de articulação tem e aí sim, posteriormente, você deduzir quantas restrições você tem. Número de links ou elos é o número de corpos rígidos que estão conectados em ambos extremos com outros elos por meio de juntas. E J vai ser o número de juntas, né? Uma outra coisa é que geralmente a gente considera que a terra ou a base fixa, né, do robô é considerado também um elo, né? Tipo, eu tenho um robô aqui, certo? Coloquei uma junta, conectei um elo aqui, certo? Depois coloquei uma outra junta, conectei outro elo aqui, certo? Depois peguei uma outra junta e por aí vai, né? Essa terra aqui que a gente chama como a base fixa, o marco de referência inercial, ele é considerado um elo. Então, N aqui é igual, leva em consideração esse aqui, esse link aqui e esse aqui, na contagem, e daí para lá você continua contando. Então, por exemplo, se eu for ver isso aqui, né, vamos supor, eu tenho aqui, certo, N juntas, né, assumindo que eu tenho, incluindo a junta zero, né, eu vou ter N mais um juntas, e a Terra, nesse caso, vai me dizer o quê? Que eu vou ter um número de links, incluindo a Terra, né, então, vamos supor aqui, só tirando isso aqui para não... Vamos colocar isso assim, né? Então, eu tenho aqui, né?
Tenho junta 1, junta 0. Pronto. Vamos esquecer disso aqui. Vamos colocar aqui uma garra, certo? Então, nesse caso, a gente tem que dizer que a gente precisa de... Bom, ele está no plano, então M vale 3. Se ele estivesse em 3 dimensões, teria que valer 6. Mas, aonde que eu quero chegar? Se eu quero calcular o número de graus de liberdade de um robô, eu preciso, de antemão, saber quantos corpos rígidos estão interconectados entre si. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 e a Terra, né? 5. Então, N seria igual a 5. Número de juntas. Então, seria uma junta, duas juntas, três juntas, quatro juntas. J igual a 4. Claro que a gente tem que saber de antemão qual a natureza de cada junta, quais são os espaços invariantes de cada junta. Então, nesse caso, se a gente assume que todas são de revolução, né? Então, a gente sabe que para cada uma, FI vale 1. O que não significa que sempre seja assim, porque eu posso ter juntas que não sejam de revolução e outras sejam prismáticas, outras sejam universal e por aí vai. E RI vai valer dependendo do que a gente tem aí. Nesse caso, como está em 3, se FI vale 1, então RI vale 2 para cada uma das juntas, certo? De maneira genérica, então, a gente pode dizer o quê? Que se eu quero calcular o número de graus de liberdade, eu vou pegar e vou... Quantos corpos rígidos eu tenho? N mais 1, certo? Por quê? Porque eu tenho o número de links mais 1, que é a Terra. A isso eu vou multiplicar M, porque M significa o número de grau de liberdade máximo que eu posso ter para todos os corpos rígidos, né? Nesse caso, vale 3 se está em R2 e vale 6 se está em R3, né? Só que a isso eu vou ter que subtrair o quê? As restrições que cada um desses links tem, ou cada um desses elos. Essas restrições são impostas por quem? Pelas próprias juntas, né? Como a gente viu no slide anterior. Mas a gente sabe também que cada restrição, né? A gente sabe que cada restrição pode ser igual a M menos o número de grau de liberdades, né? Então, a gente poderia substituir isso aqui, teríamos M, N mais 1, perdão, eu coloquei aqui N mais 1, mas na verdade era para colocar aqui um menos, né? Por quê? Porque, na verdade, os corpos que estão em movimento são N-1, né? Ou seja, eu contei aqui 5, porque eu tenho aqui 4 contando com a Terra, dá 5. Mas se eu quero contar os módulos que estão se movimentando, eu tenho que subtrair 1 para poder ter apenas os que se movimentam. E aí sim fica N-1, nesse caso, certo? Menos o somatório de quem? De menos M menos somatório de FI, né? Esse somatório vai de onde a onde? Pues a gente vai colocar aqui como I igual a 1 até o número total de quê? De juntas, J. Então, I igual a 1 até J. Só que isso aqui, rapidamente aqui já dá para ver que isso aqui não precisa ser feito, porque M é constante, então isso aqui é o mesmo que M vezes J, né? Já isso aqui se precisa. Então, daí, se a gente manipula, obtém exatamente essa expressão aqui, que é a expressão de Grobel e Chebyshev, né? Com essa expressão, desde que você tenha articulações cujos movimentos são independentes, você pode calcular o número de graus de liberdade para qualquer robô, desde que você saiba, é claro, identificar o que é independente e o que não. Por isso, a melhor maneira de reforçar isso aí é fazendo alguns exemplos, tá? Vejamos esses dois aí, por exemplo. Esses dois robôs aí, eles estão em R2, tá? Mas o que a gente pode saber de antemão é que, por estar em R2, M vale 3. Máximo número de graus de liberdade. Máximo número de graus de liberdade possíveis para cada elo, né? Não, para cada elo não. Para cada elo, exatamente. Utilizando a expressão de Grobel, então, vamos lá identificar as quantidades. N vale, nesse caso, 2, 3 e a Terra. Embora esse aqui pareça que é independente, isso não, é Terra igual para todos lados. Então, isso aí vale por 1. Então, temos N igual a
4. J, aqui vale uma junta, duas juntas, três juntas, quatro juntas. 4. Temos M valendo 3 e temos que para cada junta, por ser de revolução, eu não tinha indicado isso aqui, mas é de revolução, certo? Todas as juntas aqui são de... Quando você vê uma junta com um círculo assim na representação, na literatura, é porque é uma junta de revolução. Então, todas as juntas são de revolução. Logo, f de i para cada uma é igual a 1, né? E utilizando a fórmula de Chebyshev lá, de Grobel, a gente tem o quê? 3 vezes n, que nesse caso é 4, menos 1, menos j, que é 4, mais um somatório de todos os FI. Só que cada FI vale 1 porque casualmente todas as articulações são de revolução, logo então você vai somar 1 4 vezes, o que dá certamente 4, né? Logo então, isso aqui vale por 4, e isso aqui vai dar 4, 4 menos 4, 0, 3 vezes menos 1, menos 3, mais 4 igual a 1. Ou seja, que o número de graus de liberdade dessa estrutura aí é 1. E, bom, aqui está uma coisa que é importante. Esse tipo de estrutura que o primeiro elo está aterrado e o último elo está aterrado é conhecido como cadeia cinemática fechada. São bem utilizadas. A maneira de exemplo, uma cadeia cinemática fechada é um simulador de voo, por exemplo. Uma plataforma Steward, que é utilizada para, bom, que há muito tempo atrás, durante a Segunda Guerra, eram utilizadas como simuladores de voo para pilotos, né? E hoje em dia também se utiliza em salas de cinema e coisas assim, bem, enfim, mas a questão é que, por ser fechada, você uma tem uma dinâmica um pouco diferente, uma cinemática também um pouco diferente, mas não foge muito dos princípios que são os que estamos estudando aqui, né? Começando pelo fato de que a gente calcula os graus de liberdade da mesma maneira que você utilizaria para uma cadeia cinemática aberta. Uma cadeia cinemática aberta seria essas aqui, essa primeira aqui, né? Mas já já eu vou chegar lá. Vejamos esse outro caso aqui. Aqui, obviamente, M vale 3. N passa a valer agora, nesse caso, bom, terra vale 1, 2, 3 e, bom, aí tem duas maneiras de solucionar isso. Aqui, no primeiro momento, a gente pode dizer que N vale 1, 2, 3 e, levando em consideração o que eu falei no início da aula, que tipo assim, entre duas juntas deve existir sempre o quê? Um elo. Então, essa junta aqui de revolução, mas casualmente a que está atrás é prismática, né? É prismática, porque ela se movimenta para cá ou para cá. Então, é prismática. Então, uma junta conectada com outra não podem estar conectadas uma seguida da outra. Não pode. Quer dizer, construtivamente pode ser possível, mas aonde que eu quero chegar com isso? Que essa solução aqui tem dois caminhos, mas esses dois caminhos têm que ser cautelosamente bem interpretados. Então, o primeiro caminho que eu posso dizer para vocês é, se você considera que entre uma junta e outra existe um elo, então você tem que dizer que aqui tem um, dois, três, e embora não esteja aqui representado, pues, visivelmente, é o quarto elo. Então, você teria três elos mais a Terra, então, quatro. Número de juntas. Você tem o quê? Junta, revolução, revolução, revolução e prismática. Quatro juntas. Bom, casualmente, todas aí têm um grau de liberdade igual a 1. Por quê? Porque, embora a prismática seja um movimento diferente, por ser de traslação, diferente ao de rotação da junta de revolução, continua tendo um único subespaço invariante, logo também tem um grau de liberdade, um único grau de liberdade. Usando isso aí, na expressão, a gente tem o quê? 3 vezes 4 menos 1 menos 4 mais o somatório de todos os FI, que certamente vai dar 4. E aqui vamos ter mais uma vez GDL igual a menos 3 mais 4 igual a 1. Uma outra maneira de poder representar isso seria dizendo que a gente tem, bom, que a gente tem, na verdade, uma, duas, três juntas,
certo? E não 4. Só que uma dessas juntas possui 2 graus de liberdade, certo? E nesse caso, o que eu quero dizer é o seguinte: na outra maneira de solucionar isso, eu vou colocar aqui n vai valer quanto? 1, 2, 3 e 4. 4 porque, querendo ou não, vamos dizer que isso aqui é um pacote só, é uma junta. Então, esse aqui, essa parte aqui é um elo, né? Então, termina sendo o quarto, né? Ok, 4. Número de juntas, já vamos colocar agora junta igual a 3, ou seja, uma junta, duas juntas e esse pacote inteiro 3. Só que, que estamos dizendo aí em outras palavras? Estamos dizendo que a gente está dizendo agora, a ver, peraí, peraí, eu falei o que aqui? A ver, 1, 2, 3. Foi mal, gente, aqui eu coloquei 4, mas era 3, né? E esse aqui não conta, né? Por quê? Porque temos, aqui temos 3, porque 1, 2 e 3, já que isso aqui vai ser considerado um pacote completo de juntas, essa parte aqui, na verdade, não faz parte do elo, na verdade, faz parte da junta prismática, né? Então, o que que acontece aqui, gente? E por ser da junta prismática, ele está aterrado, né? Então, ele é fixo, então ele consegue ser da mesma terra, né? Então, pronto. Então, aí, n igual a 3, j igual a 3, que é o pacote completo, incluindo isso, essa junta aqui e essa junta aqui, seria j igual a 3. Só que agora, o que que vai mudar aqui, na verdade? O FI. O FI já não vai ser um para cada um, não, vai ser um para as duas primeiras, mas eu vou colocar que para a junta de revolução vai ser igual a 1, mas para essa junta que a gente colocou aqui, vamos chamar de junta PR, prismática e de revolução, ela vai ter 2. Não muda muita coisa, né? Por quê? Porque se a gente for substituir, vai ser 3 vezes 3 menos 1 menos 3, mais o somatório. O somatório disso aqui vai dar 1 mais 1 mais 2, que vai dar outra vez 4. Só que aqui vai dar menos 3 mais 4 e outra vez vai dar 1. Ou seja, são maneiras diferentes de interpretar o problema, mas a solução tem que ser sempre a mesma, né? Ou seja, tem que ter um grau de liberdade. E de fato, né? Como entender que isso aqui tem um grau de liberdade, tanto uma como a outra? Nos dois exemplos. Se eu movimento uma junta aqui, se eu movimento ela, se eu giro isso aqui, não tem como isso aqui não se movimentar. Mas se eu movimento isso aqui, não tem como essa daqui se movimentar e essa daqui não se movimentar. Ou seja, todas estão interligadas. Por isso, só existe um único subespaço invariante que manda, digamos assim, no movimento. E da mesma maneira acontece aqui. Portanto, podemos dizer que os graus de liberdade dessas duas cadeias cinemáticas fechadas, porque estão aterrados tanto no começo como no final, é igual a 1, certo? Vejamos esse caso aqui. Bem mais simples, talvez, porque esse aqui a gente já viu, já entende mais ou menos como é, mas esse aqui a gente não se atentou ainda para falar dele com mais detalhe, né? Então, cadeia cinemática aberta, né? Uma cadeia cinemática aberta. O que que temos aí? Primeiro que m vale igual a 3, que n vale igual a 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, 5. J vale igual a 1, 2, 3, 4, certo? E automaticamente GDL, e sabemos que por ser todas de revolução, f de i vale igual a 1. GDL seria igual a 3 vezes 5 menos 1 menos 4 mais o somatório de todos os FI, ou seja, isso vai dar 4, né? E isso aqui vai dar 0. Logo, então, GDL igual a 4. Bem mais simples argumentar o seguinte: se você tiver uma cadeia cinemática aberta e todas as suas juntas são iguais às juntas de revolução, então os graus de liberdade é igual ao número de juntas que você tiver, que nesse caso, como aqui, é 4. Já se for fechar, que já a gente já viu mais ou menos como é, vamos ver aqui. Bom, sem muitos cálculos, a gente já pode deduzir que isso aqui vai ter que ter pelo menos um grau de liberdade, sim, porque, claro, uma coisa que não se movimenta também não pode, né? Uma coisa que não se movimenta é um corpo rígido, estático, e não é isso que a gente quer. A gente quer coisas articuladas que se movimentem.
Nesse caso aqui, pode acontecer que a gente calcule isso e vejamos que dá, né? Tipo, pode ser um, pode ser dois, não sei. Também a gente não pode ter certeza de que sempre que seja fechado só tenha um grau de liberdade, pode ter mais. Aqui temos que o FI é igual a 1 para todas. O número de juntas é igual a 5. N, nesse caso, é 1, 2, 3, 4 e 5 com a terra. Pronto. Temos, então, que, segundo o GDL, isso aqui é igual a 3 vezes 5 menos 1 menos 5, mais o somatório de todos os FI, que é igual a 5. Logo, temos que isso aqui dá menos 3 mais 5 igual a 2. Opa, então não é sempre que vai dar 1. Às vezes, se eu colocar muitas mais articulações aqui intermediárias, é possível que eu aumente isso aqui, claro, porque o primeiro movimento vai chegar um momento em que já não vai induzir movimentos em juntas bem mais distantes, né? Então, é o que acontece aqui. Se eu movimento isso aqui, movimenta isso e pode movimentar isso aqui, mas não necessariamente movimente isso aqui. Ou não necessariamente movimente esse aqui. Então, já fica independente. E se ficou independente, você já ganhou um grau de liberdade. Vejamos esse caso aqui, né? Nesse caso aqui, a gente tem que se atentar aqui, a que a Terra é uma só. Então, isso aqui é um, todas elas valem por um. Então, N aqui vale o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né? Pronto. Que mais? Número de juntas. Nesse caso, o número de juntas que temos aqui. Número de juntas seria uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E aqui, geralmente, a gente diria que teria a oitava, mas aqui na verdade tem duas. Por quê? Porque isso é um movimento prismático, representa um movimento prismático e um movimento de revolução simultâneo. É como se na prática você tivesse um cilindro, certo? Opa, certo? Um cilindro, né? Esse cilindro, então, você tem um êmbolo que desce, sobe e tem um movimento também rotacional. Então, é como se fosse isso, né? Então, tem duas coisas. Então, é como se fosse prismática e revolução. Então, já automaticamente a gente pode ser o quê? Bom, é, número de link já foi. Vamos lá, só para conferir aqui. Temos um link aqui, um, dois, três, 4, 5, 6, 7 e 8 com a Terra. Juntas, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? E que mais podemos dizer? Os FI, né? Todos os FI das juntas de revolução são igual a 1, mas aquela junta PR vai ser igual a 2, porque tem dois tipos de juntas que cada uma contribui com um grau de liberdade, então é simplesmente colocar 2. Usando GDL, a expressão para graus de liberdade, Chebyshev e Grobel, a gente tem aqui o quê? 3. 3 vezes 8 menos 1 menos 9, mais o número de graus de liberdade, que nesse caso vai ser... Bom, isso aqui podemos dividir em duas parcelas, né? Isso seria o que? O somatório dos FR mais o somatório dos FPR, que na verdade é um só, né? Então não é um somatório, é somente um. Isso aqui vai dar 2. Isso aqui vai dar, quantas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 1 vezes 7, então isso aqui vai dar 7. Certo? Então vamos ter o que aqui como resultado? Vamos ter 2, perdão, menos 6 mais 9, o que nos vai dar igual a 3. Então, temos 3 graus de liberdade nesse sistema aí. Bom, gente, só para deixar claro isso aqui, ó. Esse caso aqui, por exemplo, eu tenho aqui, evidentemente, por uma inspeção rápida, com senso comum, a gente tem o quê?
A gente tem que, se eu movimento isso, se eu aplico uma força aqui, ele se movimenta. Se eu aplico uma força aqui, ele se movimenta no sentido contrário. E a gente pode imaginar que essas hastes aqui, esses elos, eles se movimentam em função da direção para a qual eu quero que se movimente esse corpo principal aqui, né? A questão é que calcular os graus de liberdade aqui, usando o que a gente já vem falando, iria ser basicamente o quê? Bom, tem um número n, então tem 2, 3, 4 e 5 com a Terra, ok. J é igual a quanto? 2, 3, 4, 5, 6. 6 juntas, ok. Se eu aplico isso, 3 vezes 5 menos 1 menos 6, mais número de graus de liberdade de cada junta, pois como são juntas de revolução, então isso aí teria que dar 6. Se eu resolvo isso aqui, vai me dar o quê? Vai me dar menos 6 mais 6 igual a zero, que é completamente inconsistente. Por quê? Porque esse corpo se movimenta. Pela rápida inspeção que a gente fez no começo, esse corpo realmente se movimenta. Mas por que está dando zero, então? Porque, como eu falei nas observações, o método de Grobel somente aplica e funciona se você estiver trabalhando com juntas e movimentos independentes. Onde está o movimento, então, que não é independente? Justamente naqueles elos aqui. Você observa que se você movimenta esse elo nessa direção, tipo assim, automaticamente todos os outros também. Então, você tem dois subespaços invariantes dependentes, então aí não dá. Aí já há uma inconsistência, logo a fórmula te vai dar um valor que é completamente inconsistente. Me está dizendo que o número de graus de liberdade é zero, quando na verdade eu sei que, por uma rápida inspeção, sei que isso se movimenta, não é estático. Dizer que tem 0 graus de liberdade é o mesmo que dizer que é um corpo estático, que não se movimenta. Então aí está o primeiro erro, né? Que tem a ver com a interpretação e aplicação correta da fórmula nas condições que essa fórmula realmente funciona, essa expressão é aplicada, né? Então, o que podemos fazer aqui é o quê? É descartar um desses, né, pelo menos. Não posso descartar dois, por quê? Porque se eu descarto dois, eu aí já vou estar incorrendo em uma situação totalmente atípica e nada, estruturalmente nada viável, né, para o que a estrutura está propondo, né? De certa maneira, estou dizendo que esse corpo rígido que está na parte superior, ele está apoiado em dois elos. Aí você vai dizer, bom, mas esse elo é dependente desse e dependente desse aqui. Então eu vou tirar os dois, fico com um. Mas se você fica só com esse aqui, esse corpo rígido já não obedece ao mesmo princípio de movimento que é estar apoiado em dois elos, né? Que seria estar apoiado em dois elos. Então, como não está obedecendo estruturalmente ao princípio, ao primeiro propósito, então a gente não pode tirar de cara um, dois elos, vamos tirar um só, né? Vamos tirar um só. Então, eu vou tirar esse aqui, eu vou tirar esse aqui, certo? Vou ignorar ele, certo? E vou trabalhar como se só tivesse dois. Nesse caso, N agora vale 1, 2, 3, 4. J vale 4. E FI vale 1 para todas. Logo, se a gente utilizar a fórmula, vamos ter o quê? Vamos ter 3 vezes 4 menos 1 menos 4, né? Mais o número de graus de liberdade, FI, que nesse caso vai ser 4. Logo, GDL é igual a menos 3 mais 4 igual a 1. E, de fato, se eu aplico um movimento aqui, ele se desloca aqui. Nesse sentido, se eu aplico um movimento aqui, se desloca nessa mesma linha. Ou seja, há um subespaço invariante aqui, ó, certo? E eu estou me movimentando para lá, para a direita ou para a esquerda. E não precisei estruturalmente tirar mais um elo. Se eu tirar mais um elo, pois vai ficar o quê? Vai ficar 1 grau de liberdade só. Mas 1 grau de liberdade que já não tem nada a ver com a estrutura inicial. Eu poderia tirar isso aqui, eu com certeza iria dizer já rapidamente que isso aí só tem, perdão, 2 graus de liberdade, porque tem uma junta revolução aqui e uma outra aqui. Só que esse segundo grau de liberdade não tem nada a ver com a estrutura original, né? É como se você tirasse esses dois elos aqui, esse seu corpo rígido estaria batendo contra o chão e você estaria dizendo que isso aí é estruturalmente o que foi proposto
no sistema inicial, né? E você fazer esse análise com isso aí, pois certamente não seria nada legal, não seria nada coerente, tá? Vejamos esse último aqui, só que aqui estou em R3, já M vale 6, certo? Bom, aqui eu trouxe isso aqui como para finalizar por um simples motivo. Não é tão trivial realmente fazer as coisas sempre pensando em olhar a junta, número de juntas, número de elos e fazer as contas. Bom, às vezes a gente tem que também se atentar muito a quais são as juntas que realmente estão intervindo no movimento de um elo e quais não. Então, esse aqui é um caso interessante, por isso eu deixei para o final. E em três dimensões, né? Porque em duas dimensões não dá para ver muitas coisas que acontecem nos robôs reais, né? Então, esse aqui em três dimensões já é mais real, já é um pouco mais contextualizado no que a gente vai trabalhar ao longo da disciplina. Aqui não tem. Claramente, vamos fazer o que a gente já vem fazendo, que é contar o número de links. Então, N igual a... Então, vamos pegar cada braço. Isso aqui é conhecido como robô delta, né? Eh, delta, né? Certo? Agora, esse robô, por cada lado do delta, por cada lado do triângulo, ele tem uma extremidade, né? Então, e essa extremidade é composta de elos. Então, vamos lá. Nessa extremidade tem um elo, dois elos, três elos, e a gente diz que entre junta e junta tem um elo. Então, tem que ter um aqui, outro aqui e outro aqui. Beleza, de fato. Só que assim, perceba que se eu movimento essa junta esférica com essa junta esférica aqui, essa junta de revolução, ela tem que se movimentar pelo movimento imposto pelas juntas esféricas. Caso contrário, também podemos dizer o mesmo. Se eu movimento a junta de revolução, as juntas esféricas vão se movimentar também de maneira induzida pela própria junta de revolução. Ou seja, a gente pode dizer que, de fato, existe um link entre a junta de revolução e a junta esférica, e desse lado e desse lado aqui. Mas, na verdade, não existem dois links. Por quê? Porque, na verdade, a junta de revolução ela não está alterando a forma de um elo para outro. Ou seja, quando você tem uma junta de revolução, certo? Ela existe, você pode dizer que ela realmente tem um trabalho a ser feito ao longo desse movimento, se esse elo muda de posição com relação ao elo anterior, certo? Só que aqui não tem isso. Se eu movimento esse elo aqui, automaticamente o outro elo também vai ser modificado. Ou seja, essa junta de revolução aqui, ela está sendo usada como apoio porque as juntas esféricas executam alguns movimentos que terminam fazendo com que esse elo tenha um ponto de apoio que não seja fixo. Tem que ser, tem que ter movimento, né? No seu extremo. E para garantir isso, então se utiliza a junta de revolução. Por esse motivo, a gente não vai dizer que aqui tem dois links ou dois elos. A gente vai dizer que só tem um. Então, concluindo, após ter esse argumento, a gente pode dizer o seguinte: ah, aqui tem um elo, dois elos, três, quatro, cinco. E como são três extremos, então temos 15. Ah, mas tem que levar em consideração esse daqui, claro, então mais um. E tem que levar em consideração a terra. Ah, mas não tem terra. Não, na verdade, aqui tem, só que você tem que definir essa base aqui como fixa. É claro, na verdade, esse robô ele é segurado no teto, por ser assim, e esse teto se torna automaticamente o terra. Então, mais um. Ou seja, temos 17 links. J. Bom, para cada extremidade, você tem duas de revolução, três de revolução e quatro esféricas, né? Então, temos 4 mais 3, 7, e 7 por 3, 21, certo? 7 vezes 3, porque tem três extremidades. Pronto, e agora vem a questão de calcular, né? Os graus de liberdade. Então, graus de liberdade é igual a 6 vezes 17, menos 1, menos 21, mais um somatório. Bom, vamos fazer somatório aqui separado. Somatório de todas as que são de revolução e mais um somatório de todas as que são esféricas. Então, isso vai dar o quê?
Bom, o somatório por extremidade, né? Então, por extremidade a gente vai ter, aliás, podemos fazer isso e já logo multiplicar por 3, né? Que são três extremidades. Então, isso vai dar 3 vezes, ah, temos 3 juntas de revolução, 3 mais, aqui temos um, 2, 3, 4 de esféricas, cada esférica contribui com 3 graus de liberdade, então dá 12, né? 4 vezes 3, né? Pronto. Aí temos, então, o total, né? Podemos logo colocar, inclusive, isso aqui, né? 12 mais 3, 15, 15 vezes 3, 45. Então, aqui temos 45. E aqui vai dar o quê? 17 menos 22 vai dar menos 5. 6 menos 5 menos 30 mais 45 igual a 15. E aí está, temos 15 graus de liberdade. Então, é dessa maneira que a gente tem que também se atentar com essas questões em que as juntas não necessariamente estão criando uma divisão de elos. Na verdade, elas só estão sendo de apoio, mas não é por isso que você deixa de contabilizar elas. Tanto é que aqui eu estou incluindo todas as juntas, mas os elos, eles podem ser contabilizados diferentes, sim, dependendo da natureza da junta, né? Como já disse, a dica está aqui. Se a junta representa realmente uma divisão de elos, tipo, uma coisa que é reta pode ficar assim, então é porque essa junta realmente faz o trabalho de impor um movimento sobre o elo, né? Já aqui não, aqui é só de apoio, então aí está a dica, né? Esse aqui eu deixo para vocês de exercício, ele é bem interessante, o único que vocês têm que fazer é o quê? Levar em consideração que essa seta aqui está indicando que é junta, e isso que está aqui é uma junta de revolução, isso aqui é uma prismática, perdão, aqui é junta de universal, prismática, universal, universal, prismática, universal e de revolução. E com isso aí você pode calcular isso aqui. Da mesma maneira, vocês podem fazer para esse, que é o robô que a gente vai trabalhar a partir das próximas aulas, no Coppelia Sim, tá? Vejamos, então, só para deixar claro, o que são os graus de liberdade, então? São simplesmente a dimensão de um espaço que é fundamental e é bem estudado, que é o espaço de configuração cinemática, certo? O espaço de configuração cinemática pode ser associado a uma manifold, pode ser associado a um espaço topológico, em outras palavras, ele tem dimensão e sua dimensão é o número de graus de liberdade. Então, nesse robozinho aqui, por exemplo, que eu tenho duas juntas de revolução, eu tenho dois elos, né? Automaticamente eu sei que os graus de liberdade dele é 2. Então, eu posso representar esse espaço por meio de um homeomorfismo como se fosse um quadrado, né? Então, qualquer movimento que eu executar tem que estar aqui, ó. Posso executar isso aqui, ó. Ou seja, eu me movimento aqui, depois eu posso me movimentar assim, depois assim, certo? Posso ter trajetórias dentro disso, né? Posso estar em 0 graus em θ1 e ir para, sei lá, tanto em θ2, né? Então eu posso me movimentar assim. Pronto. Estando aqui, eu posso me devolver, né? Θ, depois subir aqui, depois voltar aqui. Tanto faz, né? Tudo depende de como você queira entender o movimento, né? Quem se movimentou primeiro, quem se movimentou posteriormente. O fato é que essa estrutura é a que define o meu espaço topológico conhecido como configuração cinemática. E é sobre ele que a gente trabalha a todos os possíveis movimentos. Na verdade, daqui para lá, na disciplina, tudo que a gente for executar em simulação, será em função do seu espaço de configuração cinemática, né? Se a gente for ser um pouco mais genérico, abrangindo qualquer outro tipo de sistema robótico, esse espaço ele poderia ser automaticamente representado assim, mas pelo que eu venho falando nas aulas anteriores, inclusive nessas aulas preliminares teóricas, esse aqui é um espaço de duas dimensões, mas eu posso aplicar algumas transformações, né? Aplicações, né? Consciente e tal, de tal maneira que isso aqui se torne uma tubulação, né?
É como se esse extremo de aqui se conectasse com esse extremo de aqui, né? E me gerasse essa tubulação aqui. Só que depois eu posso pegar isso que está aqui e conectar com isso que está aqui. Então, isso se conecta com isso e vai dar como resultado um toroide. Bom, e aonde que eu quero chegar com isso? Que qualquer movimento desse robô, por exemplo, eu movimento isso aqui assim e depois assim. Que foi que eu fiz? Um movimento aqui e está no movimento. Eu peguei e movimentei ele com relação horizontal, sentido contrário. Ou seja, se aqui está no centro desse toroide, deve estar a condição inicial desse robô. Mas eu movimentei em θ1, então eu girei aqui e depois avancei por aqui. E aí estou agora na minha posição atual. Ou seja, o toroide representa todas as possíveis situações desse robô, ou seja, todas as possíveis configurações. A palavra configuração começa a se tornar chave em robótica para se referir a quê? A qual é o conjunto de movimentos que foram executados até obter a configuração ou a estrutura representada pelo robô, né? Então, essa estrutura que está aqui, dessa forma, é uma configuração. Eu poderia ter uma outra configuração assim, certo? E por aí vai, né? Então, todas essas configurações possíveis devem estar sempre onde? No espaço de configurações do robô. E para finalizar, porque essa aula aqui é introdutória e a gente precisa também deixar vocês para complementar os exercícios que eu deixei para hoje. Inclusive, relembro também para vocês visitarem lá a playlist, as aulas gravadas e os conteúdos, né? Das aulas anteriores. Finalicemos com esses dois conceitos, que são espaço de tarefa e espaço de trabalho. O espaço de tarefa é estritamente relacionado àquilo que o robô está executando. Como no exemplo, eu estou dizendo que imagine que o robô foi projetado para desenhar com a ponta de uma caneta sobre uma folha de papel. Então, o espaço de trabalho aí é justamente a folha de papel, que, em outras palavras, é um plano em R2. É um plano, é um plano. É um plano em R2, ou seja, você poderia associar o papel com um plano em R2, ou seja, um homeomorfismo, né? Então, existe um homeomorfismo entre o plano em R2 e folha de papel, seja o que for, né? Uma folha de papel, qualquer coisa que represente um trabalho sobre um plano. Então, é um homeomorfismo com R2. E, portanto, nesse caso, a gente diz que R2 é o espaço de trabalho, tem duas dimensões. Agora, perdão, o espaço de tarefas. Agora, o espaço de trabalho, workspace, é, na verdade, relacionado com o quê? Com todas as possíveis configurações, incluindo, perdão, todas as possíveis configurações, levando em consideração as restrições de movimento impostas pelo seu entorno, né? Então, por exemplo, o espaço de trabalho de um robô que é tridimensional, que está na indústria lá operando sobre uma esteira, não vai ser o mesmo espaço de trabalho de um robô que está que está dentro de uma câmera operando em três dimensões ao redor de toda a sua base, um conjunto de peças, então ele está sempre girando 360 graus, por exemplo, e já em uma esteira ele só precisa pegar uma peça e colocar em outro lugar. Então, o espaço de trabalho, ele está, sim, estritamente relacionado com o espaço de tarefas também. A ideia é que o espaço de tarefas ele possa ser executado dentro do espaço de trabalho. O espaço de trabalho ele abrange todas as possíveis configurações, mas excluindo aquelas partes que estão relacionadas com obstáculos. Por exemplo, um robô com juntas de revolução não poderia se movimentar 360 graus, porque isso implicaria provavelmente que um elo deles colida com outro elo. Então, isso já é uma coisa que dentro do espaço de trabalho deve estar especificado. Então, o espaço de trabalho é como se fosse o RG de todos os movimentos possíveis na situação contextualizada que ele está, em que ele está operando, certo? Bom, gente, por hoje era isso que eu queria comentar com vocês. Me digam aí se vocês têm algum tipo de dúvidas.